Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns acenos a respeito da liturgia do quinto domingo do tempo quaresmal. Esse domingo que, de certa forma, solenemente, encerra as celebrações do tempo quaresmal, mas que, como se fôssemos até as últimas horas que antecedem a Semana Santa. Então, assim, podemos dizer dessa forma solene. O tempo quaresmal, como temos visto, é um tempo da síntese da vida cristã. Então, a cada ato que se tem, se percebe aquilo que deve ser a síntese e justamente o todo da vida cristã. Desde o seu primeiro dia, como o dia da quarta-feira de cinzas, como um dia de um tempo de intimidade com Deus, assim a vida toda. E aí nós fomos justamente sendo colocados naqueles exercícios do tempo quaresmal, em que a cada domingo nós podemos justamente trabalhar uma daquelas questões sintéticas da existência cristã. O primeiro domingo nós, com as tentações do Senhor, nós vimos justamente a abstenção do mal, o jejum. Depois nós passamos para aquela transfiguração do Senhor, justamente mostrando que a oração, ela transforma a existência. Depois, com a espera do fruto da figueira, nós podemos ver, né, a beleza da caridade e o seu valor. Com o quarto domingo do tempo quaresmal, nós aprofundamos justamente a alegria. Alegria não só da própria salvação, mas alegria da salvação também dos outros, nós, as pessoas que amamos, queremos bem. E agora fazemos a experiência com o quinto domingo, a experiência do perdão, a experiência da salvação, essa certeza que deve nortear a vida dos cristãos. O Evangelho, ele é fruto, né, de um tempo muito difícil, pois para as primeiras comunidades foi muito complicado essa sentença de Jesus no Evangelho, porque o evangelista do ano é Lucas, e nós vamos ouvir o Evangelho de João, porque houve justamente um certo incômodo com o texto, e ele, nos primeiros séculos, ele desaparece. Santo Agostinho até vai dizer que alguns cristãos, movidos pelo desejo da verdadeira fé, mas desprovidos da consciência do que seja a verdadeira fé, acabam ocultando este texto, e ele então vai parar no Evangelho de São João, mas que os biblistas entendem que a forma de colocar é do Evangelho de São Lucas, ali do final do capítulo 21, do versículo 38 em diante, a semelhança é muito grande. Mas ele está em João, e a temática é complicada porque ali tem uma sentença de Jesus diante de uma pessoa que estava acusada e com testemunhas, e o que colocava muita dificuldade para a comunidade, que era justamente a relação em relação ao adultério, que se trata no capítulo 8, do versículo 1 a 11 de São João. E para a comunidade cristã havia, daqueles que estavam acompanhando agora o cristianismo, haviam três questões que poderiam fazer a expulsão da pessoa, que era justamente negar a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o homicídio, né? E a pessoa ir contra a lei de Deus, o mandamento de Deus, contra o matrimônio, né? E assim com o adultério. Então o texto se tornou um texto polêmico, mas depois de alguns séculos o texto volta então, e é colocado ali no Evangelho de João, mas é de Lucas, mas ele volta a ser utilizado na liturgia. Então vamos ao texto, que nos coloca justamente Jesus na sua ação de iluminar a vida das pessoas, fazer com que o plano de Deus seja conhecido. O texto diz que ele vai ao Monte das Oliveiras, esse lugar de tantos acontecimentos importantes, né?
E quando rompe o dia, ou seja, no início deste horizonte que se abre, né, no amanhecer, vai se mostrar, né, a prioridade de Jesus. E a prioridade dele é melhorar a vida das pessoas, tanto é que ao início, a primeira coisa que ele faz, ele retorna ali ao templo com o objetivo de salvar, melhorar as pessoas. E é muito interessante que é justamente aonde, né? Ali no templo, né? Como se dissesse, né? Olha, tem alguma coisa aqui errada, né? O templo parece que não está sendo um local de salvação. E ele vai ali, o povo todo, diz o texto, né? A expressão é laos, né? Para dizer toda a espécie, toda a categoria de gente, vai ali, vai a pessoa de Jesus, né? Com esse propósito de encontrar a ele, porque ele ensina as pessoas, ou seja, ele está transmitindo o seu autoconhecimento e coloca seu melhor a favor das pessoas. No versículo 3, os escribas e fariseus trazem uma mulher, assim o texto coloca como que se eles colocassem ela despontasse à frente deles, né, e eles se escondessem por trás dela, uma senhora, né, assim, uma mulher que tudo indica pela expressão, tem promessa ou o próprio casamento. E diz o texto que ela foi apanhada em flagrante adultério, né? E assim, justamente, eles colocam, né, este ato violento, né, contra a lei de Deus, contra ali o convívio social, e colocam no meio. E se colocar no meio, eu quero dizer assim, Jesus de um lado e eles de um outro, então para um ver o outro, eles têm que olhar ali, né, passar pelo pecado da mulher, por assim dizer. E eles falam para Jesus, né, apanhamos, né, esta pessoa, né, esta mulher, né, ela foi agarrada, ou seja, no ato, né, e Moisés, o libertador do povo, deu uma ordem, deu uma lei que tais pessoas devem ser lapidadas, né, apedrejadas, e não é essa ideia que a gente tem nos filmes, né, que cada um pega uma pedrinha e joga, mas tinha que fazer um buraco no chão. A pedra era uma grande pedra, precisava de mais de um homem, né, para ali levantar esta pedra e lançar a pessoa dentro do buraco. Era jogada dentro do buraco e essa pedra lançada sobre a pessoa, e depois os outros, como assim, para enterrar, jogavam outras pedras. E eles então colocam para Jesus, né? Tem que dar uma sentença em pessoas assim, e eles pressionam Jesus, né? E tu, o que dizes, né? Como se colocasse para Jesus, né? Você concorda com que os crimes eles têm e os pecados eles têm que serem punidos? E perguntavam isso, o texto diz, justamente para colocar à prova, como se dissessem a Jesus, você se submete também à lei? E a atitude de Jesus, ela é muito interessante, porque diz Jesus que com todo isso que estava ali acontecendo, diz justamente que Jesus, ele se inclina para a frente, ele estava sentado e ele se inclina e começa a escrever no chão, e aqui nos faz lembrar aquela expressão, né? Quem se humilha será exaltado. Então Jesus, diante da pergunta deles, né? Se ele concorda que os crimes, né? Os pecados, eles devem ser punidos, Jesus diante da lei, Jesus muito humildemente, ele se inclina diante da lei. A lei de Deus foi feita pensando no melhor das pessoas, né? E para o bem das pessoas. Então Jesus como que tem esse ato, né, de humildade ali, né, e o texto diz, né, e ele escreve ali, ou seja, grafém, como se ele, e vem grafia, né, aquilo que é o ato, né, com o dedo, então como se ele colocasse a sua própria vida em avaliação. Mas eles então insistem como uma pressão para que Jesus desse uma sentença.
E diz o texto que Jesus então inclina, como que volta o corpo, olha para cima, a sua ação humilde, e diz a eles, né, quem dentre vós, como se dissesse assim, escolhe entre vocês. Vocês não querem condenar? Vocês não querem então condenar? Então escolha entre vocês quem é aquele que é mais santo, aquele que é menos afastado de Deus. Vocês não querem condenar? Então escolhe entre vocês, e aquele que for menos afastado de Deus, ou seja, sem pecado, então aplique a sentença, né? E ele diz justamente que ele inclina novamente, mais uma vez nos vem a ideia, né, que quem se humilha, né, será exaltado, o contrário de quem se exalta será humilhado. E a estas palavras eles começam o texto diz, né, assim, que eles começam ali a fazer reflexões, elencando, né, como que, né, quem aqui de nós é mais santo, né, entre nós, como é que nós vamos fazer isto? E eles avaliam com a própria consciência e diz que um por um, a começar dos mais velhos, para dizer justamente isso, né, esse ato de desagregação que não se esconde atrás dos outros, né? Ninguém é bom porque o outro é ruim, porque o outro tem defeito, e vai saindo a começar pelos presbíteros, né? Aqueles que eram membros do sinédrio, aqueles que tinham a responsabilidade de julgar. Então esses mais, por assim dizer, mais conscientes, até o último saem todos, né? E ali o texto diz que como que fica Jesus abandonado, né? Monós, né? Sozinho, unicamente, né? E a mulher ali no meio, que havia ficado. E Jesus, mais uma vez o texto diz que ele se ergue, contempla a mulher, né? Contempla aquela cena ali. Firmemente ele faz duas perguntas para ela: mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condena? Duas perguntas, ela responde uma só, e aqui nos faz pensar justamente quando ele diz, né, onde estão, né? Ela não responde isto para dizer justamente, né, que diante de Jesus desaparecem as acusações, diante da misericórdia de Jesus desaparece aquilo que poderia fazer mal. Santo Agostinho tem uma expressão belíssima, ele vai dizer, né, relicti sunt misera et misericordia, para dizer, né, ali restou, né, ali ficaram aquele que necessita e a pura misericórdia. E ela responde somente a pergunta, né, porque onde estão, ou seja, diante da confissão também, os nossos crimes, nossos pecados, eles desaparecem, e Jesus dá então a sentença que causou tanta dificuldade, né? Se ninguém te condenou, eu poderia te condenar, mas eu não vim para te condenar, eu vim para salvar. E aí ele diz, né? Fica longe do pecado, não peca mais, ou seja, fica longe do pecado, ou seja, vive a parte com Deus. Então que nós possamos assim viver e não correr, não fugir de Jesus e aurir dele a graça e a misericórdia. Boa preparação para a Semana Santa.